bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu tenho o grande privilégio de apresentar uma obra do nosso grande mestre Viktor Frankl. Este livro, Viktor Frankl, Psicoterapia na Prática, uma introdução casuística para médicos. É um livro realmente incrível de Viktor Frankl. Esse livro é da editora Vozes e eu quero aqui agradecer pela editora, que através de uma amiga minha, que é uma profissional da editora, encaminhou esse livro para que eu pudesse estar estudando e apresentando ele. Esse livro, gente, ele aborda 5 capítulos. Primeiro ele começa ali com um prefácio da primeira edição, da segunda edição, da terceira edição e da quarta edição. Depois ele vai trazer lá na parte teórica, ele vai falar de fundamentos da análise existencial e da logoterapia. Ele vai trazer também a parte diagnóstica, onde ele vai falar do diagnóstico neurológico diferencial, o orgânico funcional. Ele também vai trazer a parte terapêutica, onde ele aborda a combinação entre farmacoterapia e psicoterapia. E a psicoterapia em geral. É um assunto bem denso, bem consistente e traz muito conteúdo. Depois vem um apêndice na primeira edição, Psicoterapia, Arte e Religião, que é bem importante esse capítulo. E aí o apêndice da quarta edição, ele vai trazer a desglorificação da logoterapia, notas da quarta edição, vai trazer a seleção da literatura sobre a logoterapia, índice anomástico e índice remissivo e obras de Viktor Frankl. A obra é muito interessante. E ela traz em si questões, Viktor Frankl vai trazer questões e ele mesmo responde, no bojo do livro, no decorrer da leitura e estudo da obra. Tais como se dá na prática a psicoterapia? É um questionamento que ele faz. Que concessões ela deve fazer à limitação de tempo de muitos consultórios e à capacidade espiritual limitada de muitos pacientes? Uma segunda pergunta que ele faz. E até que ponto o ecletismo é possível ou necessário? Onde e quando os métodos modernos são aplicáveis? E procurando responder essas questões, Viktor Frankl discute o papel da logoterapia como análise existencial. E analisando o vácuo existencial que caracteriza o homem contemporâneo, o Dr. Viktor Frankl ele procura mostrar que nossa existência se preenche de sentido quando nos dedicamos inteiramente a uma tarefa, a uma causa ou outras pessoas. A maioria das pessoas conhece Viktor Frankl como autor do livro A Busca do Homem por Sentido, ou como fundador da logoterapia. Mas além desses 2 aspectos de sua vida, Frankl é também conhecido como filósofo, pensador e um observador do comportamento dos indivíduos e dos comportamentos e tendências da sociedade. Sua logoterapia, também conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia, é considerada por vários estudiosos como o movimento psicológico mais importante da atualidade. Como conferencista, Frankl visitou muitos países ao longo da sua vida, tendo passado pelo Brasil em 1984 em Porto Alegre, depois em 1986 no Rio de Janeiro e em 1987 em Brasília. No seu trabalho de filosofia e psicoterapia sobre a fundação de uma análise existencial, de 1939, ele cunha a expressão análise existencial. No seu livro A Busca do Homem por Sentido, publicado pela primeira vez em 1946, Frankl relata suas experiências como interno de campo de concentração, descrevendo seu método psicoterapêutico para encontrar sentido em todas as formas de existência, mesmo as mais sórdidas, e daí uma razão para continuar vivendo. Em 1951, no livro O Logos e a Existência, Frankl completa os fundamentos antropológicos da logoterapia. Segundo Frankl, existiria no ser humano um desejo e uma vontade de sentido. Ele percebe que seus pacientes não sofrem exclusivamente de frustrações sexuais, Freud, ou de complexos como o de inferioridade, de Adler, mas também do que reputa ser o vazio existencial. Para o analista, a neurose revelaria antes de mais nada um ser frustrado de sentido.
o que o levou a concluir que a exigência fundamental do homem não é nem a emancipação sexual, nem a valorização do self, mas a plenitude de sentido. Olha como é importante a obra de Viktor Frankl. Em sua obra, Em Busca de Sentido, na edição de 1984, Frankl diz que o sucesso como a felicidade não pode ser perseguido, ele deve acontecer. E só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior que a pessoa, ou como subproduto da redição pessoal a outro ser. Segundo a teoria de Frankl, a motivação básica do comportamento do indivíduo é uma busca pelo sentido, para que sua vida e que a finalidade da terapia psicológica deva ser ajudá-lo a encontrar esse significado particular. A liberdade do homem de escolher o seu próprio destino e o caminho a seguir em qualquer circunstância deve ser respeitada. De acordo com a logoterapia, logos, definido como significado, o desejo de encontrar um significado para a sua vida é a motivação fundamental no ser humano. Para Frankl, a principal preocupação do homem é estabelecer e perseguir um objetivo. E é essa busca que é capaz de dar sentido à sua vida, fazendo para ele valer a pena viver. E não a satisfação de seus instintos e o alívio de tensões como sustenta a psicanálise ortodoxa. Não se trata, portanto, de um sentido para a vida, em termos gerais, mas um sentido pessoal para a vida de cada indivíduo, que esse escolhe, mas também pode criar. Frankl teorizou que o indivíduo pode encontrar o sentido para a sua vida por 3 vias. A primeira, criando um trabalho ou realizando um feito notável, ou ao sentir-se responsável por terminar um trabalho que depende fundamentalmente de seus conhecimentos e de sua ação. O segundo é experimentando um valor, algo novo, ou estabelecendo um novo relacionamento pessoal. E este é também o caso de uma pessoa que está consciente da responsabilidade que tem em relação a alguém que ama e espera por ela. O terceiro, pelo sofrimento, adotando uma atitude em relação ao sofrimento inevitável, se tem consciência de que a vida ainda espera muito da sua contribuição para com os demais. E nesses 3 casos, a resposta do indivíduo então deixa de ser a perda de tempo em conversas e meditação e se torna a ação correta e a conduta moral objetiva. Na verdade, o homem se torna homem e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa ou no amor a outra pessoa. É como o olho, que só pode cumprir sua função de ver o mundo enquanto não vê a si próprio. Albert Einstein disse certa vez: qual é o sentido da vida humana? Você pergunta. Por que precisamos formular essa opinião? Eu respondo: o ser humano que considera sua vida como algo carente de sentido não somente é infeliz, mas dificilmente é capaz de viver. E Viktor Frankl nos diz: de fato, muitos pacientes sofrem atualmente devido a um sentimento de profunda falta de sentido. O que lhes falta é o conhecimento de um sentido que possa tornar a vida digna de ser vivida. O que os oprime e aflige é a vivência de seu vazio interior. O psiquiatra de hoje, eu diria o psicólogo também, encontra a cada passo o que eu diria, Viktor Frankl, de vácuo existencial, do prefácio da 2ª edição alemã. Então, eu digo que obrigado, Editora Vozes, por nos proporcionar essa atual e nova edição. É muito importante a leitura dessa obra de Viktor Frankl, afinal ele é o nosso mestre, ele é a razão disso tudo, desse estudo, desse projeto, de todas as obras que vimos até agora, afinal ele é o pai do criador da logoterapia. Acredito que é fundamental que todos possamos adquirir essa obra e ler e estudá-la, para que possamos dar mais um passo nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Até um próximo vídeo e um grande abraço a todos.